Bem-vindos a mais um encontro sobre educação especial, aqui no canal Pedagogia Fundamental. Pessoal, hoje a gente vai discutir o texto da Maria Salete Aranha, que vai falar sobre paradigmas da educação especial, tá? Meu nome é Roberto Desan, esse é o canal Pedagogia Fundamental, e essa aula, ela faz parte de um grupo de estudos que a gente tem de educação especial. Então, se você tiver interesse nesse grupo de estudos, que a gente discute várias questões sobre educação especial que caem em concurso, tá? Então, o principal foco é concurso público de educação especial. Tem um link aqui para vocês, tá? Agora, eu quero só o acesso a esse texto, só essa aula, né? Vai ter o link aqui também embaixo para acesso a esse curso só dessa aula, tá bom? O grupo de estudo custa R$ 35 mensais e ele, pessoal, lá a gente discute várias coisas, já tem vários conteúdos lá sobre educação especial para você passar no concurso público. Beleza? Então, vamos começar? Bora lá. Então, ó, Maria Salete Aranha. Ela vai conversar com a gente sobre os paradigmas dessa sociedade com pessoas com deficiência. Então, o que são esses paradigmas, gente? O que é um paradigma? Paradigmas são padrões, beleza? Então, você vai ver que é uma evolução histórica aqui que a gente vai conversar hoje. Então, como que essa pessoa com deficiência era pensada antes e como que essa pessoa com deficiência é pensada agora? E como que ela foi evoluindo, não a pessoa, né? Como esse pensamento foi evoluindo conforme o tempo foi passando, beleza? Não só no Brasil, como em termos de mundo. A gente vai voltar lá para a Idade Média, lá para a Idade Antiga e ver como que era vista essa pessoa com deficiência, né? O que você acha? Será que ela era vista com bons olhos? Eu acho que assim, até hoje em dia tem pessoas que têm um certo preconceito, que vem dessa época, né? Vem dessa época, ok? Que essa pessoa com deficiência, ela era vista como um ser diferente, né? Ela era vista até como alguma coisa que entrou nela, né? Como um espírito que entrou nessa pessoa, né? Então, são várias visões aí de pessoa com deficiência que foram evoluindo conforme o tempo foi passando, né? Conforme as crenças da sociedade foi evoluindo, né? E conforme os paradigmas, os padrões. Gente, toda vez que falo de paradigma, lembra de padrão, né? Então, o padrão de pensamento da sociedade foi mudando. E ele vai mudando, né, conforme o tempo. Coisas que a gente achava que era errado, depois a gente foi ver que não é tão errado, né? Isso não só aconteceu com pessoas com deficiência, aconteceu também com mulheres, né? Por exemplo, elas não tinham direito a voto, não podiam usar saia, não podia isso, não podia aquilo, era visto como errado e agora a gente sabe que não é errado, né? São evoluções aí do pensamento, mudanças de padrões, mudanças de paradigmas, ok? Então, tendo isso em mente. Agora vamos discutir o texto? Vamos lá. Eu fiz vários slides. Aí, como eu faço com vocês sempre, dentro desses slides, a gente tem as citações, né? Então, eu pego as citações do texto, por quê? Muitas vezes, aquele teu concurso mais casca grossa, ele vai pegar uma citação do texto, vai tirar uma palavra, vai tirar uma parte da citação e vai querer que você completa, né? Então, o que eu fiz? Eu trouxe várias citações para construir esse seu conhecimento, para na hora que aparecer alguma coisa escrita dessa aranha, né, da Maria Aranha, que você consiga completar lá, beleza? Não só entender o texto, tá? Mas também consiga inferir. Beleza? Isso é importante, tá? Então, no material aqui do curso, você vai ter o resumo do texto em tópicos e as principais citações. É importante que você leia as citações, tá? Vamos lá? Então, paradigmas da relação da sociedade com as pessoas com deficiência, Maria Salete Fábio Aranha. Deixa eu colocar o meu laserzinho assim. Roberto Desan, sou especialista em educação especial e inclusiva. Ok? Então, o surgimento do termo inclusão. O termo inclusão ganhou força recente, mas muitas vezes é usado de forma superficial. Representa o resultado de uma longa luta histórica por direitos humanos. Compreender seu significado é essencial para garantir uma sociedade mais justa. Então, a gente sabe que falar sobre inclusão é falar sobre direitos humanos, né? Então, esses direitos humanos aí, como direitos
fundamentais aí da espécie humana, da humanidade, né? Então, seria direitos fundamentais. Então, essa pessoa ser reconhecida como igual, com equidade, ok? Então, e ganhou força recentemente, porque a gente teve várias discussões aí sobre o que vem a ser inclusão, né? Então, a gente tem que ver essa inclusão como seu resultado, como seu significado real, não só um modismo, ok? Porque, assim, o que ela fala? Que entender a história dessa inclusão é essencial para dar valor a essa luta que reflete a busca dos direitos humanos e uma cidadania. Então, não podemos ignorar esse processo histórico, essas mudanças de paradigmas que aconteceram durante a história. Beleza? Então vamos lá. Ó, citação. A palavra inclusão invadiu o discurso nacional recentemente, passando a ser usada amplamente em diferentes contextos e mesmo com diferentes significados. A relação da sociedade com a parcela da população constituída pelas pessoas com deficiência tem se modificado no decorrer dos tempos. Tanto que, no que se refere aos pressupostos filosóficos que a determinam e permeiam, como no conjunto de práticas nas quais ela se objetiva. Então, citações são partes do texto aqui que eu coloquei, né? Agora, vamos lá, começando na Idade Antiga, né? Na Antiguidade, beleza? Então, nesse contexto, a deficiência era vista como total desimportância ética ou moral, beleza? Então, não justificava práticas de abandono. Não, o pessoal abandonava mesmo essa criança com deficiência, né? Eles eliminavam até algumas pessoas com deficiência. Por quê? Porque considerava essa pessoa fraca, considerava essa pessoa diferente, né? Então, era muitas vezes eliminados. Então, olha aqui, ó. Pessoas com deficiência não tinham valor humano intrínseco. Então, muitas vezes não era considerado um ser humano, beleza? Por isso que existia a prática de abandono, tá? Nasceu deficiente, tchau, né? Coloca na rua. Alguns lá na antiguidade clássica, né? Os gregos, né? Os espartanos, eles jogavam esses deficientes em morros, né? Porque assim, quando um espartano nascia, né, ele era avaliado por uma comissão, né? Se essa comissão achava que esse espartano era deficiente ou fraco, eles largavam, jogavam no morro lá, faziam alguma coisa, eliminava essa criança, né? Então, essa criança que era deficiente, ela não tinha humanidade intrínseca, né? Não era considerada, né? Não que não tinha, a gente sabe hoje que é um ser humano, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Então, ó, sociedades como a de Esparta eliminavam os fracos. Então, esses deficientes eram considerados fracos. Né? A vida era avaliada com base em sua utilidade econômica. Por quê, gente? Essa pessoa que era deficiente, ela não ia conseguir ir para o exército, por exemplo. Né? Ela não ia conseguir trabalhar na lavoura. Mas, por exemplo, na Grécia mesmo, as pessoas que eram consideradas cidadãs, elas, o único serviço que elas tinham mesmo era ir para o exército, né? Por quê? Porque essa coisa de lavoura, de trabalhar mesmo, era coisa de pobre, tá bom? Beleza? Era coisa de pobre, né? Então, quem era cidadão mesmo, ateniense ou espartano, eles ficavam ou na política ou na guerra, né? Então, se essa pessoa era deficiente, ela não conseguia ir para a guerra, então, tchau, eliminava ela, tá? Então, cuidado com isso. Beleza? Então, a deficiência era vista com total desimportância ética ou moral, o que justificava práticas de abandono, tá? Então, a única ocupação registrada para pessoas com deficiência mental na literatura antiga era o de bobo da corte. Olha isso, um reflexo dessa marginalização. Então, a única coisa que dava para um deficiente fazer era ser bobo da corte. Joia? Vamos lá. A vida humana só tinha algum valor enquanto valorada pela nobreza, em função da sua utilidade
que tivesse para a realização de seus desejos e a satisfação de suas necessidades. Depois a gente viu, gente, que veio a Idade Média e o cristianismo, né? Então, começou lá a Idade Média e com ela veio o cristianismo. Beleza? Então, o cristianismo trouxe essa ideia de que todos são filhos de Deus, tá? Mesmo esses deficientes. Beleza? Houve mudanças no respeito à vida, mas a exclusão e marginalização ainda persistiram. Então, mesmo dizendo que são filhos de Deus, existia essa marginalização, existia essa exclusão ainda, ok? Então, as pessoas com deficiência ainda eram vistas sob a lente do pecado ou da possessão demoníaca. É aí, tá? Então, é como se fosse assim, ó. Nasceu essa criança que é perfeita, mas a mãe tinha cometido algum pecado, alguma coisa assim, aí essa criança ia pagar, ok? Então, essa criança nasceu assim por um pecado da mãe, ou por um pecado da família, ou essa criança foi possuída, tá? Beleza? Você vê que aí, assim, pessoas pensam isso hoje em dia, né? Que tem um fundamento histórico com isso. Olha da onde vem, ó. Lá da Idade Média, lá do cristianismo, no começo do cristianismo. Beleza? Então a gente deve tomar cuidado aí com o senso comum, ok? Então, houve uma mudança importante, né? De serem filhos de Deus e merecedores da vida. Mas, a partir dessa mudança filosófica, a sociedade ainda continuava pela submissão do povo às elites e também do clero. O que é o clero, gente? Da igreja, beleza? O clero era a igreja, beleza? Então, surgiam essas contradições que falavam que a pessoa ela era filha de Deus, porém ela estava possuída. Então, ela era tratada como diferente. Ou ela estava pagando um pecado aí, tá? Com o advento do cristianismo, a situação se modificou, pois todos passaram a ser igualmente considerados filhos de Deus, possuidores de uma alma portanto, merecedores do respeito à vida e a um tratamento caridoso. Porém, não acontecia realmente assim, né? Vamos lá. Na tentativa de se proteger de tal insatisfação e manifestações, a Igreja inicia, em nome de Deus, um dos períodos mais negros da história da humanidade, o da caça e exterminação do que passou a chamar de hereges e endemoniados. A partir daí, então, veio a Reforma Protestante, né? Que era uma parte da Igreja que não estava assim se desligando da igreja normal, da cristã, né, por não considerar algumas coisas corretas. Beleza? Então aí veio uma reforma protestante, tá? Que surgiu uma outra religião, a religião protestante, tá bom? Que depois evoluiu para a evangélica, tal, beleza? Então, ó, divisão da igreja, reforma protestante versus o catolicismo. Então, Lutero via pessoas com deficiência como seres diabólicos. Olha isso, né? Então, aí já não era filho de Deus, hein? Já era seres diabólicos. Beleza? Então, quem que é esse Lutero? Lutero foi o responsável, foi a principal cabeça aí da reforma protestante, tá? Por isso que fala de Lutero. Beleza? Então, ideias de possessão e pecado sustentaram práticas excludentes. Então, a partir desse século XIX aí, que aconteceu essa reforma protestante, a gente vê que eles continuam ainda sendo excluídos. Beleza? Ó, conquanto poder-se esperar alguma modificação mais substancial nas relações da sociedade com deficiência, tal fato não se deu. Segundo o próprio Lutero, o homem é o próprio mal, quando lhe faleça a razão ou lhe falta a graça celeste a iluminar-lhe o intelecto. Assim, dementes e amentes são, em essência, seres diabólicos. Vamos lá, século XVII e XVIII.
Aquilo lá é no século XV, eu falei século XIX, né? Século XV aqui lá, tá? Então, existiu uma revolução burguesa e o surgimento do capitalismo mercantil. Gente, foi nessa época aí que a burguesia, a pessoa que começou a ter dinheiro, ela começou a ter status dentro do Estado. Por quê? Gente, quem mandava antigamente aí na Idade Média, antes dessa Revolução Burguesa, era somente nobres e clero. Era só isso. Então, ou você tinha que ter nascido numa família nobre, tá? Ou você tinha que ter de pertencer ao clero, à igreja, beleza? E geralmente quem ia para a igreja era de família nobre, tá bom? Então, assim, um dos filhos ia para a guerra, um dos filhos ia para a igreja, um dos filhos, sabe? Desses nobres aqui, beleza? Tá. Aí, gente, a partir do momento que as pessoas que faziam comércio, as pessoas que vendiam as coisas, né, elas começaram a ter mais dinheiro. Então, essa parte da sociedade que começou a ter mais dinheiro, ela foi chamada de burguesia, os burgueses, tá? Então, esses burgueses, como eles tinham bastante dinheiro, eles começaram a reivindicar direitos lá para o clero, né, para a nobreza. Por quê? Porque eles queriam terras, eles queriam a parte deles, né? Eles já tinham influência, ok? Então, existiu essa reforma burguesa, né? A deficiência começa a ser vista como orgânica, né? Uma coisa que acontece no corpo, não um pecado, não uma possessão, ok? As primeiras iniciativas médicas e educacionais para pessoas com deficiências. Começou aqui, ok? Com a Revolução Burguesa. No que se refere à deficiência, começaram a surgir novas ideias quanto à organicidade, né, que vem do corpo mesmo, de sua natureza, produto de infortúnios naturais, conforme Paracelso e Sir Anthony Fitzherbert. Né? Nome bonito. Depois a gente teve um processo de institucionalização. O que é isso, gente? Institucionalização. A gente começou a ter institutos locais, né, para essa pessoa com deficiência. A gente vê esses locais até hoje. Tá vendo aí como é importante a gente ver a história, como evoluiu o paradigma, né? Como evoluíram os padrões. Então a gente tem esses lugares ainda, né? Então, ó, surge no século XVIII com instituições totais. Pessoas com deficiência eram isoladas em abrigos e escolas especiais, tá? Então, começou a ter aí um processo de exclusão, né? Beleza? Uh, instituições serviram mais como prisões do que locais de reabilitação. Eram para ser locais de reabilitação, né? Preparar essa pessoa para a sociedade, né? Mas não, era mais prisão, né? A pessoa era vista, era um autista, né? Era deficiente mental, né? Aí era colocado nessa instituição aí que era tipo uma prisão, beleza? Ficava lá. Da mesma forma que na Suíça, entretanto, de instituições para tratamento e educação, elas logo mudaram para instituições asilares, né? Asilos. Colocava lá e esquecia. E de custódia, de preso, né, gente? Ambientes segregados, denominados instituições totais. Ambientes separados, né? Lembra de segregação aí? Críticas à institucionalização. Então, antes de ver essa crítica de institucionalização, a gente vê, gente, que essa institucionalização a gente chama de paradigma da institucionalização. Beleza? Então, foi um período que se consolidou essas instituições para cuidados de pessoa com deficiência, tá? Então, existiu lá, primeiro, a gente acha que é primeiro, né? Pensa que é o primeiro, lá na Suíça em 1800, beleza? 1800 existiu essa instituição aí, essa tipo como se fosse uma escola, um hospital, né, para essas pessoas, tá? Então, mas essas iniciativas, elas passar primeiro pensou-se ser boa, né? Mas depois a gente viu que virou um modelo segregador, ok?
Então, você retira a pessoa do convívio social e coloca numa outra parte, tá? Para ninguém ver, beleza? Tá? Então, essas instituições que segregam eram vistas, eram chamadas de instituições totais. Tá bom? Então, essas instituições totais tiveram alguns impactos negativos na sociedade. Daí que veio as críticas a essa institucionalização. Tá? Então, críticas à segregação, crítica a locais que só servem para amontoar as pessoas com deficiência. Beleza? Amontoar as pessoas diferentes, tá? Mas elas eram vistas como possuídas, com pecado? Não. Era vista como uma pessoa que sofreu uma deformidade orgânica no organismo dela, né? Ixi, bati no microfone. No organismo da pessoa, né? A pessoa fala com a mão, né? Então, essa organicidade já estava presente na sociedade, então não era mais vista como uma coisa divina, né? Que essa pessoa estava pagando. Não. Porém, ao invés de reabilitar, ao invés de integrar, né? Ela era segregada. Ela era presa, custodiada, não é? Custodiada, asilada dentro de um local. Tá bom? Então, críticas. Vamos lá. Goffman, em 1962, disse que essas instituições isolam e desumanizam. Mas é verdade, gente, não é? Então, a gente vê com outros olhos quando tem uma instituição dessa. Né? A pessoa acaba não tendo interação social. Tá? Estudos indicam baixa autoestima e desamparo em institucionalizados. Movimentos de desinstitucionalização começam a ganhar força. Né? Por que desamparo, gente? Porque essa pessoa era colocada lá e era esquecida. Era esquecida. Tá? Essas críticas, elas começaram aí na década de 60, 1960. Tá? Essas instituições, elas tinham um alto custo, beleza? Então, era alto custo, infringimento de direitos humanos e críticas acadêmicas, tá? Então, impulsionou esse movimento aí de desinstitucionalização, retirada dessa pessoa desse local que era uma prisão, que era um asilo, né? Disfarçado de instituição, disfarçado de escola, disfarçado de hospital, tá bom? Então, esse movimento de desinstitucionalização propunha uma integração dessas pessoas com deficiência dentro da sociedade, defendendo assim uma normalização, né? Então isso foi base para a inclusão, não é? Não é isso que a gente defende hoje? Uma integração da pessoa, uma inclusão dessa pessoa, tornando essa pessoa normal, porque todos somos diferentes, beleza? Então, ela tinha como objetivo, né, oferecer a essas pessoas um estilo de vida próximo ao da comunidade, rompendo esse isolamento institucional. Tá bom? Vamos lá. Estar institucionalizado é uma experiência que afasta significativamente o indivíduo da sociedade, bem como liga a vida institucional, constituindo um estilo de vida difícil de ser revertido, porque ele entra e não sai mais. Desinstitucionalização. A gente vai começar a discutir nessa aula, nesse encontro, e a gente vai terminar em outro encontro. Tá bom? Então, no próximo encontro já é só para os membros do grupo, tá? O que a gente vai ter lá? A gente vai ter mais 10 questões só sobre essa parte, e da segunda parte mais 10 questões. Então, total de 20 questões só sobre esse texto aí. Então, a gente faz uma discussão aprofundada, tá? Então, se você quer passar em concurso da área de educação especial, participa do grupo de estudos. Vamos lá? Desinstitucionalização. Também nessa década de 1960. Então, o fracasso da institucionalização leva à busca por alternativas, né? Surge a ideologia da normalização, vida próxima ao estilo comunitário. Eu falei já isso daqui para você, né? Que essas pessoas criticavam essa segregação e queriam que essa pessoa era tratada como normal,
né? E tivesse um estilo de vida próximo de todo mundo. Movimentos pelos direitos humanos fortalecem essa transição, ok? Então, a partir de 60, mais intensivamente na década de 90, né? A gente tem um movimento muito forte de direitos humanos aí na humanidade, em que a gente adquiriu muitos direitos que a gente não tinha, tá, gente? Então, tem muita gente que critica direitos humanos, mas foi por ter direitos humanos que a gente adquiriu várias coisas que a gente não tinha antes, tá? Cuidado com isso. Pode ser que agora extrapole alguma coisa? Pode ser, beleza? Mas a gente adquiriu um livre-arbítrio, uma possibilidade de falar, uma liberdade de expressão que a gente não tinha, tá? A gente não tinha, não. A humanidade não tinha. Aí quando eu falo a gente não tinha, a humanidade não tinha, tá? Deixa eu tomar um cafezinho. Então, essa crítica, né, veio aí a partir de 1960, tá? Então, nessa sequência da década de 60, esse movimento de desinstitucionalização trouxe uma nova visão. Então, não se tratava de só retirar essas pessoas. Não é igual a gente fez a libertação dos escravos, né? Libertou e tudo bem, né? Não, é dar condições para essa pessoa, né, se normalizar, ter um tratamento aí próximo ao de todo mundo dentro da sociedade, tá? Ter uma vida normal em comunidade, beleza? Ter condições reais de inclusão nessa sociedade, tá? Citação. O questionamento e a pressão contrária à institucionalização vinha, naquela época, de diferentes direções. Determinados também por interesses diversos. Primeiramente, tinha-se o interesse do sistema, ao qual custava cada vez mais manter a população institucionalizada. Então também, né, além de direitos humanos, eu já comentei um pouquinho, né? Era caro manter essa institucionalização, ok? Porque essa pessoa ela não tinha retorno financeiro, né? Não tinha retorno econômico para a sociedade. Paradigmas: passado e futuro. Da exclusão total à inclusão, a história é marcada por lutas. Desafios ainda persistem, mas a desinstitucionalização é um marco essencial. Por quê? Porque a gente parou com esse pensamento de segregação. Parou com esse pensamento de que a pessoa que é considerada diferente, ela precisa ir para outro lugar, tá? A sociedade deve continuar avançando para garantir igualdade de direitos. Então, outra citação. Iniciou-se no mundo ocidental o movimento pela desinstitucionalização, baseando na ideologia da normalização como uma nova tentativa para integrar a pessoa com deficiência na sociedade. Questões de concurso. Então, agora a gente vai fazer duas questõezinhas de concurso aí, tá? Então, no material dentro do curso, a gente vai ter mais 10 questões, beleza? Então, faça lá as 10 questões para você solidificar esse conhecimento. Gente, é importante você revisitar, você reassistir, você fazer seu resumo, né? Não precisa nem fazer resumo, tá? Faz tópicos aí para você lembrar dessa aula depois, né? Porque a gente sabe que é muito conteúdo. Quando a gente vai falar de concurso da educação aí, a gente tem aí 30 artigos para ler, 20 livros para ler, né? Então é muita coisa. Então você precisa fazer seu resuminho aí por tópicos, ok? E fazer bastante questão aí para fixar o conhecimento, tá? Questões de concurso. E se você ficou até aqui, compartilhe esse conteúdo, né, gente? Clica nessa setinha aí de compartilhar, que ajuda muito o canal. Manda aí para seus amigos, manda para o grupo que você se integra aí, né? Vai ajudar muito o professor aqui, tá? Vamos lá. 1. Sobre o impacto do cristianismo na relação da sociedade com as pessoas com deficiência. É correto afirmar que, gente, lembra, né? Lembra o que o cristianismo trouxe? Então, ele trouxe que essa pessoa agora ela é humana, ela é filha de Deus, beleza? Porém, o que acontece é que essa pessoa ela está possuída ou ela está pagando um pecado aí. Lembra disso?
Então, existe essa instituição que é caridosa, porém, a exclusão ainda permanece. Vamos lá. O cristianismo eliminou completamente o preconceito? Não, né? E nem marginalização. A visão cristã trouxe respeito à vida e à caridade, sim, mas não eliminou o preconceito e a exclusão social. Essa parece ser boa, né? Para mim é a melhor até agora. Vamos lá, próximo. A igreja promoveu a inclusão plena das pessoas. Não. A relação da sociedade com as pessoas com deficiência permaneceu inalterada? Também não. Ok? Então, lembra que elas nem eram vistas como ser humano na antiguidade? Aí depois, com o cristianismo, depois da Idade Média, aí, a gente viu que ela era um ser humano, porém possuído, porém pagando pecado, né? Ou dele, ou de um ascendente aí dele, tá? Então, alternativa B de bola. Ah lá, B. Justificativa. Com o advento do cristianismo, a situação se modificou, pois todos passaram a ser igualmente considerados filhos de Deus, possuidores de uma alma e, portanto, merecedores do respeito à vida e um tratamento caridoso. No entanto, a exclusão e o preconceito ainda continuaram presentes, né? A gente não teve uma inclusão, só teve uma fala aí, né? Vamos lá. 2. Com o advento da desinstitucionalização, então, essa pessoa foi para um asilo, né? Um abrigo, uma coisa que prendeu ela, né? E aí começaram as críticas para desinstitucionalizar, retirar desses lugares, tá bom? Que iniciou lá em 1960. A gente viu que tem o motivo de ser um lugar caro de se manter, direitos humanos, né? E a inclusão aí. Vamos lá. Então, tinha como principal o objetivo. Então, qual que era o objetivo dessa desinstitucionalização? Reforçar as práticas institucionais. Se eu estou desinstitucionalizando, né? Não pode ser. Retirar as pessoas com deficiência de instituições e colocá-las em um sistema próximo ao estilo de vida normal da comunidade. Essa parece ser a melhor, né? Até agora, a segunda. Criar novas instituições? Não, gente. Estou retirando da instituição. Garantir que pessoas com deficiência fossem isoladas? Não, também não. Né? Isoladas não. Então, alternativa B de bola. Vamos lá. Justificativa. Os primeiros usos da palavra desinstitucionalização descreviam os esforços para tirar as pessoas de instituições, colocando-as num sistema o mais próximo possível do que fosse o estilo de vida normal numa comunidade. Então, é retirar de lá e normalizá-la, né? Eu vou usar esse termo, né? Então, normalizar. E a gente termina por aqui. Pessoal, se você gostou da nossa aulinha, do nosso encontro, né? Por favor, compartilhe aí, curta esse vídeo. E se você quer participar do grupo de estudos, a gente vai ter no comentário aí o link do grupo de estudos. Ou não quero participar do grupo de estudos, só quero essa aulinha, né? Só quero a primeira parte, segunda parte e os materiais aí, resumo, tópico, tananã, tananã, tananã. Eu também vou colocar um linkzinho só para você obter isso daí. Tá joia? Muito obrigado. Eu agradeço aí os comentários de todos que têm feitos aí no meu canal, que ajudou bastante as pessoas aí em passarem concurso. Eu fico muito feliz mesmo, né? Eu pretendo aí trazer mais aulas para vocês. O duro é que a gente está com... O professor tem 3 períodos, né, para trabalhar. Acaba sendo difícil, mas eu estou tentando aí trazer coisas diferentes aí, principalmente para o próximo ano. Joia? Então, muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.